Por qual livro devo estudar? Essa é uma pergunta muito comum entre aqueles que iniciam seus estudos em uma nova disciplina. E com o direito administrativo não é diferente. Neste vídeo, eu vou analisar os principais manuais e livros de direito administrativo, para que você encontre o material ideal para os seus estudos. Nós vamos em uma ordem que eu considero o livro mais fraco, em termos teóricos, até chegarmos ao livro mais robusto e completo, em termos teóricos, de direito administrativo. Lembrando, antes de começar, que essa é uma análise pautada para o ensino do direito administrativo na graduação em direito. Para outros níveis de estudo ou pesquisa, talvez a ordem desses manuais pudesse se alterar um pouco. Muito bem. Feitos os esclarecimentos, vamos à lista. Direito administrativo descomplicado. O direito é complicado. O direito administrativo é complicado. E as simplificações que esse manual traz podem gerar confusão em termos teóricos. Para aprender e compreender a disciplina, é preciso mais que o texto enciclopédico que esse manual oferece. Minha opinião sobre esse livro é: não leia. Manual do Direito Administrativo. Outro manual, entre aspas, que não se presta ao estudo na graduação. O foco do autor é dar uma abordagem simples e rasa para aqueles que querem revisar a matéria antes de um concurso público. Não é um livro indicado para o estudo na graduação em Direito. Esse manual também recebe o selo Não Leia. Direito Administrativo Moderno, de Odete Medawar. É um manual de simples leitura e pouco aprofundamento teórico. Todo o conteúdo de direito administrativo está aqui, mas de uma forma muito direta. Certamente é menos concurseiro e enciclopédico que os dois livros anteriores, o que o torna um pouco melhor para o estudo na graduação, mas nem tanto. Então, o selo deste livro é bom, mas podendo evitar, melhor. Direito Administrativo Brasileiro, de Eli Lopes de Meireles. Esse manual é um clássico do direito administrativo. Entretanto, desde o falecimento do autor em 1990, o livro tem sido atualizado por José Emanuel Burle Filho, Carla Rosado Burle e Luiz Gustavo Casilho Guidetti. E apesar do bom trabalho na atualização, o peso e a influência do livro já não são mais os mesmos. Às vezes, um clássico deve permanecer intocável, como um clássico. Portanto, este livro, apesar de bom, ganha o selo Clássico Atualizado, não é clássico. Direito Administrativo, de Maria Silva Zanella de Pietro. Este livro é tradicional do direito administrativo. Aborda todo o conteúdo, de forma didática e clara. A autora foi procuradora do Estado de São Paulo e é professora no programa de pós-graduação na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. O ponto negativo em relação a esse manual é que, com o passar dos anos, outros livros e autores foram surgindo com mais fôlego nas discussões do direito administrativo. Para uma leitura do direito administrativo tradicional, nos dias de hoje, ainda é um bom manual, até mesmo para se utilizar na graduação. Portanto, o selo deste livro é Clássico é Clássico. Curso de Direito Administrativo, de Alexandre Santos de Aragão. Chegamos ao primeiro manual moderno de Direito Administrativo. Alexandre Santos de Aragão é professor na UERJ e isso, de certa maneira, marca a posição teórica do texto. Trata-se de uma abordagem que visa mercantilizar a administração pública. Essa visão, que não é admitida de maneira explícita, tem sido dominante em anos recentes e que, de certo modo, desvirtua o sentido de administração pública da Constituição Federal de 1988. Para além dessa crítica, o livro é completo, didático e de boas análises. Um bom manual de direito administrativo. O selo dele é Neutro é Sabão. Direito Administrativo, de Fernanda Marinella. A autora conseguiu escrever um manual super competente. Sua abordagem é completa e didática. Para apoiar o texto, traz sempre jurisprudências e súmulas que são pertinentes ao assunto abordado.
problemas do livro são que não há uma análise crítica de como esses institutos refletem na sociedade. As jurisprudências estão no texto mais para apoiar leitores que querem se familiarizar com as posições judiciais no direito administrativo, e em certo momento, não todos, a abordagem é um pouco concurseira. Mais do que o necessário para a graduação. Ainda assim, esse é um livro que recomendo. O selo dele é Vale a Pena Estudar. Curso de Direito Administrativo, de Marçal Justen Filho. Este livro é monumental. São mais de 1.400 páginas de conteúdo, análises profundas e interessantes sobre os temas de direito administrativo. Mas não é pelo tamanho que o texto impressiona. O autor, que foi professor da Universidade Federal do Paraná, conseguiu fazer que os institutos de direito administrativo, muitas vezes apresentados de uma forma encaixotada por outros autores, dialoguem com importantes temas do direito. Esse manual é excelente para o estudo na graduação e após ela. Para não ser só elogios, na graduação, a maior virtude da obra pode ser também seu maior problema. Estudantes com menos tempo livre para estudo ou interessados em uma abordagem mais direta podem achar o texto longo demais. E nem vou usar a palavra prolixo, pois o texto não é prolixo, é apenas longo. Esse é um livro recomendado com o selo Vale Quanto Pesa. Manual de Direito Administrativo, de José Carvalho dos Santos Filho. O Manual de Direito Administrativo faz jus a ser um dos livros mais utilizados por estudantes de direito. É completo, didático, com texto na medida certa para se acompanhar as aulas e compreender, na graduação, este ramo do direito. O problema desse livro é bem próximo ao do Alexandre Santos de Aragão. Uma visão não declarada de mercantilização do direito administrativo está presente, e há uma ausência de preocupação social. Neste livro, em menor grau do que aquele, já que aqui o autor foi membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, e está há anos atualizando e mantendo a sua obra como uma das mais relevantes à disciplina. Este livro é recomendado, desde que o estudante tenha ciência da posição mais pró-mercado, com selo para estudar e aprender. Curso de Direito Administrativo, de Celso Antônio Bandeira de Mello. Este é, na minha opinião, o melhor manual de direito administrativo. O texto é completo, profundo, rico em análises políticas, econômicas e sociais. Além disso, o autor, professor emérito na PUC de São Paulo, foi pioneiro em propor o direito administrativo como o direito dos administrados, fazendo com que a disciplina se importasse não apenas com a estrutura estatal ou com o mercado, como querem alguns autores atuais, mas com o povo enquanto destinatário das normas constitucionais. A Constituição de 1988 tornou explícita essa visão. Para não ficar apenas nos elogios, que a obra certamente merece, 2 pontos contra. Primeiro, a organização do conteúdo em alguns tópicos não é a mais didática. E o segundo ponto que pode afastar alguns alunos é a densidade do texto. Não creio que, para uma graduação em Direito, esse livro seja um livro difícil de se ler, mas, certamente, é um manual mais complexo do que os dos seus pares. O esforço daqueles que persistirem na leitura, garanto, valerá a pena. Este é meu livro recomendado com o selo Melhor Manual de Direito Administrativo. Meu ranking final seria assim: menção honrosa para Fernanda Marinella, primeiro lugar para Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo lugar para José Carvalho dos Santos Filho e terceiro lugar para Marçal Justen Filho. Espero que essa lista tenha sido útil para ajudar a escolher qual manual adquirir e estudar. Lembre-se, procure sempre a edição mais atualizada, para não estudar em um livro desatualizado. E, por fim, para não tomar a minha palavra a ferro e fogo, recomendo um último expediente antes da aquisição. As editoras possibilitam aos leitores a leitura de algumas páginas dos livros. Portanto, faça isso. Visite os sites, leia os índices e as páginas disponibilizadas para leitura gratuita. Isso pode te ajudar a definir, enfim, qual o melhor livro para você. Um abraço e até a próxima!